No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô, minha gente, alô você que está em sintonia da Mirante FM carinhosamente, boa tarde. Em Monte Alegre, são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, aumente o volume do seu receptor, porque estamos chegando. Estamos de volta nesta linda tarde para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, ele é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. O nosso propósito é levar até você a mensagem de salvação que só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Onde quer que você esteja nesta tarde, em sintonia do nosso programa, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste exato momento, você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a boa música evangélica e também a infalível palavra de Deus que será levada até você no momento da sequência A Hora da Verdade. Amigo, agora você vai ouvir uma bela música evangélica que a pastora Sara Freitas já preparou só para você. Olá, boa tarde, na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Música preparada nesta tarde para alegrar o seu coração. O Crente e a Palmeira, esta bonita canção da cantora Eliane Fernandes, foi preparada para você, caro ouvinte, que nos dá o carinho da sua audiência todas as tardes, onde você estiver. Aumente aí o volume do seu rádio, esteja ligadinho no programa Vida Triunfante para você ouvir esta linda canção. Canção Triunfante. A luta é constante em seu caminhar e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória.
falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha, quando é provada não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, ele não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Vitória. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Hoje, quinta-feira, às 7h30 da noite, você já tem um convite. Sempre você está sendo convidado para o culto da vitória na Assembleia de Deus da Serra Oriental, localizada na Travessa Álvaro Pantoja, no bairro do Planalto. Convide seus parentes, seus vizinhos, seus amigos e estejam presentes. Deus terá uma bênção toda especial preparada para abençoar você e sua família. Seja você um missionário do Reino de Deus, participando do grande projeto Ide e Pregai. Contribua com qualquer importância que o Espírito Santo tocar em seu coração. Anote o Pix, 17 837 305 0001 55. Deus vai lhe recompensar poderosamente. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, mais uma vez estamos de volta para apresentar a sequência mais importante do programa, a Hora da Verdade. A verdade de hoje, amigo, continua no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 4, a partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água.
Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Muito bem. Meus amigos, esse texto é longo e nós lemos até o versículo 18, pelo menos para vocês terem uma ideia do que aconteceu naquele dia, quando Jesus estava viajando da Judéia para Galiléia. Jesus, amigo, ele veio do céu à terra cumprir uma missão. Ele veio para salvar. Lá na casa de Zaqueu ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o texto lido fala de um encontro entre Jesus e uma mulher pecadora. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade. Ele nunca tinha visto aquela mulher. Certamente o Espírito Santo, que é Deus, que era quem guiava Jesus aqui na terra, porque Jesus era Deus, mas ele estava aqui na terra como homem. Então, quando Deus queria revelar alguma coisa para ele, o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, revelava tudo o que era necessário para Jesus cumprir com eficiência, com eficácia, o seu ministério. Eu tenho certeza absoluta, porque Jesus não tinha dom de adivinhar. Não. Jesus, ele era usado pelo Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo. João Batista viu. Já falamos sobre este assunto aqui, que João Batista viu no dia em que Jesus foi batizado nas águas do Jordão, o Espírito Santo pousar sobre ele em forma corpórea de uma ave, uma pombinha. E também ele ouviu a voz do alto que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Pois é, então, amigo, Jesus recebeu uma revelação do Espírito Santo, que lá em Samaria morava ali uma mulher, como disse há pouco, uma mulher de vida irregular. Ela era uma mulher que não era aprovada pela sociedade, era uma mulher reprovada, porque ela já tinha tido vários maridos. Tanto é verdade que ela foi apanhar a água no poço, meio-dia, na hora sexta.
Já pensou no deserto, aquela temperatura terrível? E a pergunta, por que ela não ia de manhã, no horário que as outras mulheres iam apanhar água? E também no finalzinho da tarde, quando o sol já estava se pondo, a temperatura já estava mais amena. Por quê? Exatamente porque as outras mulheres, por preconceito, não queriam que aquela mulher estivesse no meio delas. E ela sabia disso. Ela sabia que ela era rejeitada pela sociedade. Mas veja bem, amigo. Então diz aqui o versículo 1 do texto que a pastora Sara leu, que na viagem de Jesus da Judeia para a Galileia, tem um termo aqui. Era necessário passar em Samaria. Versículo 4. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Muito bem. Amigo, é este detalhe que me prende. Sabe por quê? Porque Jesus não era obrigado a passar em Samaria, entrar em Samaria. Porque havia uma estrada que os judeus passavam por ela, porque os judeus eram inimigos dos samaritanos, por questões religiosas. Havia um preconceito muito grande entre os judeus e os samaritanos por razões religiosas, porque os samaritanos, além deles adorarem a Deus, eles adoravam também aos ídolos pagãos que vieram da Assíria, quando o rei da Assíria invadiu e levou cativo os judeus do Reino do Norte. E então, a partir daquele momento, aquela região foi dominada pelos assírios e o rei da Assíria impetrou, quer dizer, obrigou os judeus a adorarem o seu Deus e também a adorarem os deuses, entre aspas, os ídolos das nações que eles já tinham conquistado naquele tempo. Por causa disso, havia um sincretismo religioso em Samaria. Que é isso, pastor? Essa palavra estranha, sincretismo religioso, é quando a pessoa adora Deus, adora Pedro, adora Paulo, adora João, adora Maria, adora Raimundo, adora Francisco. Então isso aí tem um nome técnico na teologia: sincretismo religioso. Então, exatamente por causa desse sincretismo religioso é que havia uma animosidade entre os judeus e os samaritanos. Essa razão porque os judeus, quando queriam ir da Judeia para a Galileia, havia uma outra estrada por fora de Samaria e uma outra estrada que entrava em Samaria. Então, Jesus entrou em Samaria não porque era obrigado, mas porque era necessário. Necessário por quê? Porque o Espírito Santo tinha revelado para ele que lá em Samaria havia uma mulher que estava sendo humilhada, uma mulher que estava sendo rejeitada, uma mulher que estava sendo aviltada, discriminada pela sociedade daquele tempo, a sociedade samaritana. Por isso é que Jesus entrou em Samaria, porque era necessário que ele entrasse para quê? Para mudar a vida daquela mulher. E ele chegou, enquanto os seus discípulos foram comprar comida, ele ficou sentado na beira do poço e a mulher chegou para tirar água. E ele não perdeu a oportunidade, só para manter um contato com aquela mulher, para ter uma conversa com ela, para fazer o que ele tinha de fazer, para lhe cumprir o propósito da sua entrada em Samaria. Ele então disse para a mulher: mulher, dá-me de beber. E ela então disse: mas como pode ser? Você sendo um judeu, pede beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Ela mesma achou estranho.
Por quê? Ela sabia da intriga, sabia que não havia um bom relacionamento entre os judeus e os samaritanos. E Jesus disse então, mas mulher, se tu soubesses quem é que fala contigo, eu te pediria, mas eu tenho para te dar uma água muito melhor do que a água desse poço. Porque se tu beberes da água deste poço, tu vais sentir novamente sede. Mas se tu beberes da água que eu te der, esta água vai gerar em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. E a mulher disse, então eu quero, dá-me desta água. Jesus disse, olha, mas primeiro chama o teu marido. Porque Jesus recebeu a revelação do Espírito Santo da vida irregular daquela mulher, que ela já tinha tido 5 maridos, agora estava com o 6º, e Jesus disse, olha, e agora o que tu tens também não é teu marido. Aí ela ficou perplexa com o que Jesus disse para ela. Ô mestre, então eu vejo que tu és profeta, eu quero beber desta água. Meu prezado amigo, eu resumi, só para dizer para você o seguinte, que Jesus sabe tudo o que acontece com você que está me ouvindo nesta tarde. E assim como ele entrou em Samaria só para salvar aquela mulher, ele, nesta tarde, permitiu que você ligasse o seu rádio. Nesta tarde, ele permitiu que você sintonizasse o seu rádio na Mirante FM, para que você ouvisse esta mensagem. Sabe por quê, amigo? Porque Jesus tem um interesse em salvar você. Assim como ele fez aquela viagem até Samaria, não sei quantos quilômetros ele andou para chegar àquele poço. O certo é, só está registrado que ele se encontrou com aquela mulher que era desprezada, aquela mulher que estava sendo humilhada. Não sei qual é o seu caso. Não sei o que é que está acontecendo com você. Eu só sei que você precisa de Deus. Você que vive neste sincretismo religioso. Você diz que é um cristão. Ah, eu creio em Deus. Mas no dia do São Fulano, você está lá. No dia do São Beltrano, você está lá. No dia do São Cicrano, você está lá. Não é assim? Pois é. Isto tem um nome, sincretismo religioso. E Jesus, ele veio e se apresentou àquela mulher. Olha, aquele que beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Amigo, esta água está à sua disposição. Jesus estava, na verdade, usando uma metáfora. Jesus estava falando de quê? Da salvação para aquela mulher. Aquela mulher samaritana. Aquela mulher que tinha a sua religião e que, com certeza, vivia o mesmo sincretismo religioso do restante da população de Samaria. Eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que se diz cristão, mas que precisa mudar de vida. Jesus mudou a vida daquela mulher. Por quê? Porque ele amava, como ele continua amando todos os seres humanos, e ele não quer que nenhum de nós se perca, mas ele quer que todos sejam salvos. E a única maneira de ser salvo, amigo, é você beber da água que Jesus Cristo tem para dar a você. Que água é essa, pastor? A água da vida, a palavra de Deus, que você precisa aceitá-la para que você tenha a sua vida transformada pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meu prezado amigo, diante de tudo que você ouviu, você precisa beber da água da vida. Cristo Jesus, ele disse, eu sou a água da vida. Pai querido, o teu evangelho foi pregado. E eu te apresento as pessoas que estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E eu te peço por elas, perdoa-lhes. Registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Amém. Final de programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Volte a nos ouvir
em nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Sobe aqui, preciso revelar alguns mistérios. Vamos conversar. Sobe aqui, te convido até a sala do trono e prostrado diante de milhares de anjos, possas me adorar. Sobe aqui, te convido pra sarar tuas feridas, em santidade restaurar a tua vida, tua alma entristecida alegrar. Te conheço antes do princípio de tua existência. Se você pode sentir minha presença, ouça agora mesmo que eu vou te falar. Estou do teu lado, sei das lutas que agora tens passado e das lágrimas que tu tens derramado, como cheiro suave chegam até a mim. Vai passar. Corre agora pros meus braços, podes descansar. Tudo que eu prometi eu vou realizar. Te convido pra sarar tuas feridas, em santidade restaurar a tua vida, tua alma entristecida alegrar. Te conheço antes do princípio de tua existência. Se você pode sentir minha presença, ouça agora mesmo que eu vou te falar. Estou do teu lado, sei das lutas que agora tens passado e das lágrimas que tu tens derramado, como cheiro suave chegam até a mim. Porque essa tempestade vai passar. Corre agora pros meus braços, podes descansar. Tudo que eu prometi eu vou realizar. Estou do teu lado, sei das lutas que agora tens passado e das lágrimas que tu tens derramado, como cheiro suave chegam a